manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele pudéssemos viver. O que Deus está nos dizendo neste versículo é que a manifestação do seu próprio caráter de amor altruísta está intrinsecamente ligada ao envio do seu Filho unigênito. E se o significado dessas palavras, Filho unigênito, for destruído, então a revelação do caráter amoroso de Deus também é destruída. Na primeira parte desta mensagem, vimos como o Espiritismo e a doutrina da Trindade exigem a redefinição das palavras gerado e filho para significarem exatamente o oposto do que dizem. Agora, na segunda parte, vamos analisar as implicações disso sobre a revelação do amor de Deus e ver qual é o principal propósito de Deus ao revelar o seu amor. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Em 1 João 4,9, lemos que a magnitude do amor de Deus foi manifestada ou revelada no ato de enviar seu Filho unigênito. E como o amor de Deus é revelado no sacrifício que ele fez ao enviar seu Filho unigênito, isso significa que, quando líderes religiosos defendem doutrinas que negam que Jesus é o Filho de Deus, o que eles estão fazendo é obscurecer ou denegrir a manifestação do amor de Deus. Como poderemos contemplar a manifestação do amor de Deus que foi feita ao enviar seu Filho unigênito, se não acreditamos que Jesus foi gerado ou se não acreditamos que ele era realmente um filho? Seria impossível. Se existem três seres divinos coeternos cumprindo papéis diferentes, como alguns defendem, um Deus enviar outro Deus para morrer pelo homem, revela o amor do Deus que não precisou morrer? Obviamente que não. Deus ama seu Filho. Ele deu vida ao seu Filho. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele criou todas as coisas por meio de seu Filho, porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Deus amou tanto o seu Filho que investiu nele a mesma autoridade que possui, pois Jesus disse: "Todo o poder me foi dado no céu e na terra." E lemos, falando de sua pré-existência, Cristo transporta a mente através de eras sem data. Ele nos assegura que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em comunhão íntima com o Deus eterno. Ou seja, desde o momento em que Jesus foi gerado e saiu de Deus, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com seu Pai. O Pai e o Filho eram inseparáveis. Deus concedeu a Cristo a mais alta consideração, dizendo que todos os anjos de Deus o adorem. E então ele expressou o prazer que tinha em seu Filho, quando veio uma voz do céu dizendo: "Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo." Deus nos diz que seu Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Agora podemos fazer a seguinte pergunta: qual seria o sacrifício mais fácil para um pai? Dar a própria vida por seu filho amado ou entregar a vida de seu filho amado por outros? Acredito que qualquer pai ou mãe que ama seu filho não hesitaria em dar a própria vida para que seu filho pudesse viver, e essa seria a opção mais fácil entre as duas. Mas por quê? Por que entregar a própria vida seria mais fácil? E eu vou te dizer por quê. É porque o amor é mais forte do que a morte, e o amor se importa mais, muito mais com a vida dos outros e com o objeto de seu amor do que com a própria vida, porque o verdadeiro amor é altruísta. O dom de Cristo revela o coração do Pai. Ele testifica que os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz e não de mal. Declara que, embora o ódio de Deus pelo pecado seja tão forte quanto a morte, seu amor pelo pecador é mais forte do que a morte. Tendo assumido a nossa redenção, ele não poupará nada, por mais precioso que seja necessário para a conclusão de sua obra. Nenhuma verdade essencial para a nossa salvação é retida. Nenhum milagre de misericórdia é negligenciado. Nenhuma agência divina é deixada sem uso. Favor é acumulado sobre favor, dom sobre dom. Todo o tesouro do céu está aberto àqueles que ele busca salvar. Tendo reunido as riquezas do universo e aberto os recursos do poder infinito,
ele entrega tudo isso nas mãos de Cristo e diz: tudo isso é para o homem. Use esses dons para convencê-lo de que não há amor maior do que o meu na terra ou no céu. Sua maior felicidade será encontrada em me amar. Nem todas as palavras da linguagem humana, nem 1000 anjos enviados do céu com mensagens para o homem, poderiam transmitir tudo o que está implícito nas palavras. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Agora, a culpa de Satanás se apresentou sem desculpa. Suas acusações mentirosas contra o caráter e o governo divinos apareceram em sua verdadeira luz. Ele havia acusado Deus de buscar apenas a própria exaltação ao exigir submissão e obediência de suas criaturas, e havia declarado que, enquanto o Criador exigia abnegação de todos os outros, ele mesmo não praticava abnegação nem fazia qualquer sacrifício. Agora ficou evidente que, para a salvação de uma raça caída e pecadora, o governante do universo fez o maior sacrifício que Deus poderia fazer. Também se viu que, enquanto Lúcifer abriu a porta para a entrada do pecado por seu desejo de honra e supremacia, Cristo, para destruir o pecado, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Às vezes se pergunta: o que é impossível para Deus? Bem, aqui está uma coisa que seria impossível para Deus fazer. Seria impossível para Deus fazer um sacrifício maior do que dar seu Filho unigênito, arrancado do próprio seio, e enviar seu Filho a este mundo caído e amaldiçoado para se tornar a maldição por nós e morrer uma morte cruel que ele não merecia, para que pudéssemos ser redimidos. Esse foi o maior sacrifício que Deus poderia fazer, e porque foi o maior sacrifício que Deus poderia fazer, também é a maior demonstração de amor que Deus poderia dar. Vou repetir isso porque é realmente importante. Ao dar seu Filho unigênito, Deus fez o maior sacrifício que poderia fazer, e porque foi o maior sacrifício que Deus poderia fazer, também foi a maior demonstração de amor que Deus poderia dar. Ao dar seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, Deus manifestou ao homem caído um amor que não tem paralelo. Sem paralelo significa que nada pode se comparar a isso. Ao dar seu Filho unigênito, Deus ofereceu uma manifestação de seu amor que jamais poderá ser igualada. Louvor e adoração foram derramados pela abnegação e sacrifício de Jesus por ele ter consentido em deixar o seio do Pai e escolher uma vida de sofrimento e angústia, e morrer uma morte ignominiosa para dar sua vida pelos outros. Disse o anjo: pensais que o Pai entregou seu Filho amado sem luta? Não, foi realmente uma luta para o Deus do céu decidir entre deixar o homem culpado perecer ou dar seu Filho amado para morrer por eles. Até mesmo o Deus onipotente lutou ao entregar seu Filho unigênito. Que Deus sacrificasse seu Filho, a quem ama, para redimir uma raça de seres que menos merecem isso, é uma revelação de amor insondável, uma revelação que está além da nossa capacidade de compreender plenamente. Existe algum amor em todo o mundo que possa ser comparado ao amor que Deus manifestou a um mundo perdido? Deus demonstrou seu amor por nós ao dar todo o céu em um só presente, no dom de seu Filho unigênito e muito amado. O amor de Deus deve ser apresentado ao povo. Como devemos apresentar e mostrar ao povo o amor de Deus? É exaltando Cristo como o Filho unigênito e muito amado, pois somente o sacrifício de um Filho real pode revelar a profundidade do amor do Pai por aquilo que ele deseja receber em troca, e esse tesouro que ele deseja obter em troca de seu Filho é você. Quando Deus disse no batismo de Jesus: "Este é o meu Filho amado", Deus quis dizer exatamente o que disse. Ele falou do céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado". Essas palavras são simples, claras e diretas, e cabe a nós escolher aceitá-las ou rejeitá-las. E se as rejeitarmos, teremos que prestar contas ao Deus Todo-Poderoso por rejeitar o que Ele disse.
Como pode, então, que toda a denominação que Deus levantou para manifestar ao mundo a magnitude do amor altruísta de Deus possa negar, descartar, obscurecer e contender com o Deus Todo-Poderoso? Como é possível que o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia ouse publicar por escrito que o Filho não é o Filho natural e literal do Pai? Não foi esse pecado dessa proclamação um dos muitos pecados que partiram o coração do Salvador na cruz? Não entristece ainda hoje o coração do Pai que o próprio povo por quem ele trabalhou tanto para tirá-los da Babilônia e estabelecê-los sobre a plataforma da verdade eterna, agora esteja negando o maior sacrifício que ele poderia fazer ao negar seu Filho unigênito? Disse que a Trindade é um mistério, mas não é um mistério ainda maior que os adventistas do sétimo dia acreditem na conferência geral, em vez das palavras claras de Deus, que ele falou do céu com sua própria voz? Agora, você pode dizer, espere um minuto, a maioria dos adventistas do sétimo dia não sabe que a igreja nega a filiação de Cristo, e você estaria certo. Eles não sabem. E como se chama quando a igreja ensina seu povo a acreditar em algo que não é verdade e eles não percebem isso? Isso se chama engano. E quem enganou esses adventistas do sétimo dia? Deus não lhes disse que Jesus não era realmente seu filho? Ellen White não lhes disse que Jesus não é realmente um filho. Mas veja, quando a grande maioria dos membros da igreja está afastada ou não convertida e não estuda suas Bíblias, eles são muito facilmente, até mesmo sem esforço, enganados e feitos cativos pelo inimigo. Permita que aquelas palavras divinamente inspiradas, pronunciadas do céu e que ecoaram pela terra como um trovão, penetrem em seus ouvidos e mente e deixem a impressão mais indelével de tudo o que você já ouviu em toda a sua vida. Este é o meu Filho amado. E então, não permita que ninguém, nem todos sobre a face da terra, apaguem da sua alma a palavra que o Pai pronunciou do céu a respeito de seu Filho. Os mundos que não haviam caído contemplaram, admiraram e adoraram, pois nunca o amor de Deus havia sido tão expresso como nesta ocasião, quando seu amor se revelou tão profundo, rico e amplo, que entregou ao mundo seu Filho unigênito, para a grande obra de revelar o caráter de Deus ao mundo, para que os homens pudessem contemplá-lo nele. Jamais houve no céu tamanha alegria como quando o tabernáculo do céu foi estabelecido entre os homens. Perceba que trazer o caráter de Deus diante do mundo não poderia ser mais claramente expresso do que por Deus dar o seu Filho unigênito. Para compreender plenamente o valor da salvação, é necessário entender o que ela custou. Em consequência de ideias limitadas sobre os sofrimentos de Cristo, muitos atribuem pouco valor à grande obra da expiação. O glorioso plano da salvação do homem foi realizado por meio do infinito amor de Deus, o Pai. Neste plano divino vê-se a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus pela raça caída. Um amor como o que se manifesta no dom do Filho amado de Deus deixou os santos anjos admirados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tipo de manifestação de amor é essa? É a manifestação mais maravilhosa, e ela se revelou no dom do Filho amado de Deus, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para aquelas almas que creem na doutrina da Trindade, na natureza coeterna de Cristo, que ele não tem princípio e, portanto, não é um filho real e não foi realmente gerado, o que elas perderam? Elas perderam a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus para com a raça caída. Quais são os resultados de tal perda? Perder até mesmo um vislumbre da mais maravilhosa manifestação do amor de Deus pode ser calculado, quantificado ou explicado a seres finitos. Somente o Filho de Deus poderia realizar nossa redenção, pois apenas aquele que estava no seio do Pai poderia declará-lo. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestá-lo.
nada menos do que o sacrifício infinito feito por Cristo em favor do homem caído poderia expressar o amor do Pai pela humanidade perdida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você percebe aqui que a magnitude e a escala do amor manifestado são proporcionais à magnitude do sacrifício realizado. E aqui vemos que Cristo fez um sacrifício infinito e que esse sacrifício foi feito para expressar o amor do Pai pela humanidade perdida. A magnitude desse sacrifício só pode ser compreendida dentro do contexto de Deus ter dado um Filho real que estava no seio do Pai. Somente o sacrifício infinito de Deus, ao dar o seu Filho unigênito, poderia manifestar a altura e a profundidade do amor de Deus. Você entende agora por que Satanás odeia tanto o fato de Jesus ser o Filho unigênito de Deus? Você consegue começar a entender por que ele iniciaria uma guerra sobre a questão de Cristo ser o Filho unigênito e levaria adiante essa guerra com todos os anjos caídos por 6.000 anos, fazendo de tudo para obscurecer o fato de que Cristo era o Filho unigênito de Deus? Todas as hostes do inferno estão tentando obscurecer essa realidade e esse fato, e Jesus disse para meditarmos sobre isso quando afirmou: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." Por que então não meditamos mais frequentemente sobre a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus? É muito fácil reduzir o debate entre a Trindade e o ensino bíblico de um pai e um filho reais a uma controvérsia doutrinária, e na verdade nem é um debate justo, porque a palavra Trindade nem sequer está na Bíblia, e a ideia de que há um Deus composto por 3 pessoas não está na Bíblia, que Jesus é coeterno ou sem princípio não está na Bíblia. E assim, na ausência de um único assim diz o Senhor, usam uma infinidade de versículos misturados com inferências, insinuações, suposições, presunções e heresias filosóficas para suprir a falta. E como as conclusões são inevitavelmente antibíblicas e irremediavelmente irracionais, o erro é encoberto com a proclamação de que se trata de um mistério. E se você não aceitar a palavra deles, é considerado indigno de ser reconhecido como cristão e é excluído da igreja, muitas vezes, sem sequer tentarem mostrar qual seria o seu suposto erro. Por outro lado, o não trinitariano, para afirmar e defender sua posição, só precisa citar a palavra de Deus exatamente como está escrita, de Gênesis a Apocalipse, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deixando então para o ouvinte aceitar ou rejeitar as simples palavras de Deus exatamente como estão escritas. O único argumento ao qual os defensores da verdade bíblica não conseguiram responder é que abraçar a verdade envolve um sacrifício. A razão mais comum pela qual homens e mulheres escolhem acreditar em filosofias e credos criados por homens, em vez da simples palavra de Deus como está escrita, é porque a verdade os coloca em conflito com seus pastores e evangelistas, famílias da igreja, irmãos ou pais. Mas o que Jesus disse sobre isso? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. É hora, agora mesmo, de refletir seriamente sobre o que ou quem você pode amar mais do que a Jesus, e então tomar a decisão de colocar Jesus Cristo, seu Criador e Redentor, em primeiro lugar na sua vida, deixando os resultados nas mãos de Deus. Mais uma vez, eu lhe pergunto, qual é o custo de desviar seus olhos da mais maravilhosa manifestação do amor de Deus pelo homem caído? O que isso vai lhe custar? Vimos que somente o sacrifício de um filho real, verdadeiramente gerado, pode manifestar o amor de Deus, mas vamos dar um passo adiante agora e fazer outra pergunta. Qual é o propósito dessa manifestação do amor de Deus? O que Deus pretende que essa manifestação do seu amor realize? Mas há esperança para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Se o amor de Deus não for valorizado e não se tornar um princípio permanente no coração endurecido para amolecer e subjugar a alma, estaremos completamente perdidos. O Senhor não tem nenhum poder de reserva com o qual possa influenciar o homem. Ele não pode dar manifestação maior de seu amor do que aquela que já deu. O presente mais precioso do céu foi oferecido livremente para sua aceitação. Se a demonstração do amor de Jesus não derreter e subjugar o seu coração, por que outro meio você poderá ser alcançado? 2 vezes nesta declaração lemos que o propósito do amor de Deus é amolecer e subjugar a alma ou o coração. E esse objetivo é tão importante que, se o amor de Deus não produzir o efeito desejado, estaremos completamente perdidos. O propósito do amor de Deus, então, é salvar almas. E qual é o propósito pelo qual Deus manifestou o seu amor e qual foi a maior manifestação desse amor? Foi ao dar o seu Filho unigênito. Quão importante é, então, entendermos que Deus realmente deu um Filho real, que foi realmente gerado. É tão importante quanto o propósito pelo qual o sacrifício foi feito. É tão importante, portanto, quanto a salvação da sua alma. Somos claramente informados de que o Senhor não tem nenhum poder de reserva com o qual influenciar o homem. Portanto, se esse amor manifestado no sacrifício de seu Filho unigênito não amolecer e subjugar o seu coração, não há mais nada que Deus possa fazer por você. Não existe sacrifício maior que Ele possa fazer além daquele que já fez. E por essa razão, lemos que Ele não pode dar uma manifestação maior de seu amor do que aquela que já deu. Ellen White falou sobre Paulo, dizendo que corações foram quebrantados por sua apresentação do amor de Deus, conforme revelado no sacrifício de seu Filho unigênito, e muitos foram levados a perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Aqui vemos todos os elementos. Houve uma apresentação do amor de Deus, e esse amor foi revelado ou manifestado no sacrifício de seu Filho unigênito. E qual foi o resultado dessa revelação de amor? Corações foram quebrantados ou subjugados. E não foram poucos, mas muitos foram levados a perguntar: o que devo fazer para ser salvo? É a glória do Evangelho que ele se fundamenta no princípio de restaurar na raça caída a imagem divina por meio de uma constante manifestação de benevolência. Esse trabalho começou nas cortes celestiais. Ali, Deus decidiu dar aos seres humanos uma evidência inconfundível do amor com que os considerava. Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa manifestação de benevolência foi uma evidência inconfundível do amor de Deus pelo homem, e essa evidência inconfundível de seu amor foi que ele deu o seu Filho unigênito. Agora, vamos inverter as coisas por um momento e inserir o significado e as definições que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está ensinando e ver se essa revelação ainda faz sentido. Deus amou tanto o mundo que deu um Filho único em um papel metafórico e simbólico. Isso derrete e submete corações? Ao ouvir isso, quantas almas foram levadas a perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Deus é um mentiroso? Porque ou Deus é o Pai de seu verdadeiro Filho, Jesus Cristo, e a Trindade é o engano mais blasfemo que Satanás já perpetrou sobre o mundo cristão professante. Ou Deus é um mentiroso ao chamar Jesus de seu Filho, e a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus está fundamentada em astúcia e engano. Repito novamente as palavras que saíram dos próprios lábios de Deus. Assim diz o Senhor: este é o meu Filho amado. Se a sua doutrina exige que você acredite que Deus não quis dizer o que disse, é uma doutrina de demônios, e você deve se livrar dela o mais rápido possível enquanto sua oportunidade de arrependimento ainda permanece.
Não imploro para que você abandone sua mentira há tanto tempo acalentada porque eu quero estar certo. Imploro para que você a abandone porque quero que você seja salvo. Deus não pode revelar a você mais do seu amor do que aquilo que foi revelado ao dar seu verdadeiro filho. Ou esse amor cumprirá seu propósito ao subjugar o seu coração, ou você estará completamente perdido. Para realizar plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, deveria se entregar como oferta pelo pecado. Que medida pode alcançar a profundidade desse amor? Deus tornaria impossível para o homem dizer que poderia ter feito mais. Com Cristo, ele deu todos os recursos do céu para que nada faltasse no plano de elevação do homem. Aqui está o amor, cuja contemplação deveria encher a alma de uma gratidão inexplicável. Oh, que amor incomparável! E aqui está novamente o que esse amor pode realizar. A contemplação desse amor purificará a alma de todo egoísmo. Isso levará o discípulo a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Redentor. Mais uma vez, vemos que esse amor incomparável, ou a profundidade desse amor, foi revelado no sacrifício do Filho unigênito de Deus. E tão grande foi o sacrifício que Deus tornou impossível ao homem dizer que ele poderia ter feito mais. Foi isso. Esse foi o maior sacrifício e, portanto, a maior revelação de amor que um Deus onipotente pode dar. Com Cristo, ele deu todos os recursos do céu. Deus deu tudo o que era possível para Deus dar. E tão poderosa é essa revelação de amor que ela tem o poder de purificar a alma de todo egoísmo e levar o discípulo a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Redentor. Esse amor é então capaz de realizar aquilo que Deus planejou que ele realizasse? Absolutamente. Mas essa revelação de amor terá o mesmo efeito se não acreditarmos que Jesus é um filho real ou realmente gerado à expressa imagem da pessoa do Pai? Não pode. É a magnitude do sacrifício que revela a magnitude do amor de Deus. E se o sacrifício é corrompido, então a manifestação do amor de Deus também é corrompida. Deus fez o homem à sua imagem e organizou o homem em famílias com pais e filhos, com o propósito de nos permitir compreender o sacrifício que ele fez ao dar seu Filho unigênito. Deus tenha misericórdia da alma que queira fazer você acreditar que Deus deu um filho de faz de conta metafórico, enquanto pediu a Abraão que sacrificasse seu filho real. Paulo sabia por experiência que quando um pecador contempla o amor do Pai revelado no sacrifício de seu Filho e se rende à influência divina, ocorre uma mudança de coração e, a partir de então, Cristo é tudo em todos. Quando o amor do Pai, visto no sacrifício de seu Filho, é impresso nas almas, os corações são subjugados e derretidos, e eles se rendem à influência divina, de modo que ocorre uma mudança de coração, resultando na salvação da alma. O amor de um pai, ao dar seu filho unigênito, é o amor que salvará almas. E agora você entende por que Satanás odeia absolutamente o fato de Deus ser um pai de verdade e Jesus ser seu verdadeiro filho unigênito. Satanás sabe que a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus tem o poder de transformar corações e redimir almas de seu domínio, e é por isso que o esforço constante de Satanás é travar uma guerra sobre a questão de Cristo ser o Filho unigênito de Deus. E é por isso que foi escrito, a respeito de todas as suas hostes demoníacas, que esse fato de que Cristo era o Filho unigênito de Deus, os anjos procurariam obscurecer. Longe de ter acabado, essa guerra ainda está sendo travada hoje ao enganar o povo de Deus para aceitar uma doutrina que nega o Filho unigênito de Deus, enquanto professa aceitá-lo. A grande apostasia começou originalmente com a negação do amor de Deus,
tal como está claramente revelado na palavra. Você sabia que o grande conflito começou com a negação do amor de Deus? Mas não apenas uma negação do amor de Deus, e sim, mais especificamente, uma negação do amor de Deus tal como está claramente, não de forma misteriosa, mas claramente revelado na palavra. E como o amor de Deus foi claramente revelado na palavra? Vamos continuar. Foi então providenciado um meio pelo qual o homem caído pudesse ter uma poderosa revelação do amor de Deus e receber uma oportunidade de retornar a sua lealdade a Jeová. E aqui está a revelação do amor de Deus, tal como está claramente revelado na palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que essa declaração nos diz é que a grande apostasia começou originalmente com a negação do amor de Deus, tal como está claramente revelado na palavra, e de que ele deu o seu Filho unigênito. A negação de que Cristo é o Filho unigênito de Deus foi a negação do amor de Deus que acendeu o grande conflito. Então, como você acha que Satanás guerrearia contra essa manifestação do amor de Deus? Ele só poderia fazer isso modificando, reinterpretando ou removendo aquilo que revela claramente Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus. E acredite, se quiser, a maioria das traduções da Bíblia de fato removeu a palavra unigênito ou a alterou completamente. A Nova Versão Internacional diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único e amado. A Bíblia Cristã Padrão diz: ele deu o seu Filho único e amado. A Bíblia Comum em inglês diz: ele deu o seu único filho. A Bíblia Viva diz: seu único filho. A Nova Bíblia Americana Padrão diz: seu único filho. A Nova Bíblia Católica diz: seu único filho. E a Versão Padrão Revisada diz: seu único filho. O site Sabbath School Net escreve que o Instituto Adventista de Pesquisa Bíblica concorda com as traduções modernas de um só, em vez de unigênito. O Sabbath School Net está citando um artigo diretamente do BRI sobre João 3,16 e a palavra unigênito, no qual eles escrevem: quando o termo é usado para descrever Jesus, ele simplesmente significa único ou um e somente. E eles confirmam a tradução da Nova Versão Internacional de 1 João 4,9 dizendo: o Pai nos amou e enviou seu único e amado Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus deu o presente mais precioso que tinha, seu único e exclusivo Filho, para nos redimir. E é por isso que os adventistas do sétimo dia, como o Sabbath School Net, chegam à conclusão de que, em João 3,16, onde se diz Filho unigênito ou Filho único, não está se referindo ao Filho de Deus tendo sido gerado ou nascido em algum momento. Em outras palavras, Jesus nunca foi nascido ou gerado por Deus, mesmo que Ellen White, a quem eles professam acreditar, tenha escrito sobre Jesus como o primogênito do céu e o unigênito do Pai. Vemos que Satanás está determinado a impedir que os homens vejam o amor de Deus que o levou a dar seu Filho unigênito para salvar uma raça perdida, pois é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. E assim, Satanás leva homens e mulheres a acreditarem que Jesus não é realmente gerado e não é realmente o Filho de Deus, para que eles não vejam o amor de Deus que os levaria ao arrependimento. Novamente, é por isso que os anjos de Satanás procuram obscurecer esse fato, que Cristo era o único Filho gerado de Deus. E esse fato é frequentemente obscurecido ao reinterpretar a palavra gerado para significar único ou criado, ou ao denegrir o verdadeiro significado da palavra filho, reduzindo-a a um mero título, encenação ou qualquer coisa que não seja um filho real. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor em favor do homem, expresso no dom de seu Filho unigênito, despertou em Satanás o ódio mais intenso, tanto em relação ao doador, que é Deus, quanto ao presente de valor inestimável, que é seu Filho.
Satanás havia apresentado o Pai ao mundo de forma distorcida, e por meio desse grande dom, suas representações foram provadas falsas. Pois ali estava um amor sem paralelo, provando que o homem seria redimido a um custo inconcebível. E aqueles que aceitaram esse fato, de que o dom de Deus foi dar um filho real, gerado por Deus, também despertaram em Satanás o ódio mais intenso. Você conhece alguém que foi desassociado por rejeitar a Trindade e por aceitar o Filho unigênito de Deus? Como essas pessoas foram retratadas por aqueles que discordaram delas? Como mentirosos? Como enganadores? Como homens ou mulheres tentando causar divisão ou discórdia? E qual foi o crime deles? Tentar ajudar outros a enxergar a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus? Em 2018, o livro de Ty Gibson, The Sonship of Christ, foi calorosamente acolhido e altamente considerado pela maioria dos adventistas do sétimo dia. Diversos ministérios e organizações, como a 3ABN, fizeram entrevistas com Ty, e a denominação Adventista do Sétimo Dia endossou e promoveu o livro em seu próprio canal no YouTube. No livro, Ty Gibson escreve: é nesse contexto que Jesus se identifica como o Filho unigênito de Deus. Certamente essa linguagem significa que o Pai, lá atrás na eternidade passada, deu à luz Jesus antes do que Jesus não tinha uma existência distinta de Deus. E então conclui: na verdade não significa nada disso. Ele prossegue explicando que Filho unigênito é um título de aliança, não um título cronológico ou ontológico. Com essas palavras, ele deixa claro que acredita que Jesus não é realmente o Filho unigênito de Deus, como o Pai o declarou ao falar do céu. 2 anos depois, em 2020, Ty Gibson continuou nesse caminho com seu próximo livro, O Trio Celestial, no qual afirma que a doutrina antitrinitariana é uma forma de paganismo. Seu raciocínio filosófico é que, se existe um único Deus verdadeiro que deu seu verdadeiro Filho unigênito, então estamos diante não do ato mais incrível de amor abnegado que se possa imaginar, mas do ato mais assustador de egoísmo que se possa conceber. O Calvário é ou uma prova de que Deus é amor, ou uma prova de que Deus é um monstro sedento de sangue. Se aquele que sofre e morre no Calvário é alguém diferente de Deus, então bem-vindo à imagem mais aterrorizante de Deus que a mente humana pode imaginar. Bem-vindo a um universo em que a pessoa mais poderosa que existe é, essencialmente, egoísta. Além de não haver um único texto bíblico que apoie esse cenário, o contexto do argumento de Ty presume que Deus, nosso Pai, desejava um sacrifício por algum motivo egoísta e que outra pessoa teve que fazer esse sacrifício. Mas o que dizem as Escrituras? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e como foi Deus quem deu, então Deus também fez um sacrifício. Diante de todo o mundo está claramente apresentado o grande sacrifício feito pelo Pai e pelo Filho em favor da humanidade. Ah, se todos pudessem compreender o grande amor, o alto sacrifício, a benevolência e a bondade de nosso Pai Celestial ao dar seu Filho para morrer por nós, para que, se crermos e cumprirmos seus mandamentos, possamos ter uma doce paz, a alegria do Pai, o amor do Pai e nos unirmos a Ele de coração, alma, mente e força para manter a justiça e caminhar em perfeita harmonia com Cristo. Não é apenas o sacrifício de Cristo, é também o sacrifício do Pai. O Pai, em união e simpatia amorosa com seu Filho, submeteu-se a sofrer junto com ele. Ele não poupou seu Filho unigênito, mas o entregou livremente por todos nós. Esse dom de Cristo é a verdade suprema do amor de Deus e de sua paternidade por todo o tempo e por toda a eternidade. Aqui está o amor de Deus em sua paternidade. Vamos absorver esse amor para que possamos conhecer pela experiência quão real, terna e alegre é a vivência da paternidade de Deus.
Ao enfatizar o sacrifício e o amor do Pai, Ellen White menciona 3 vezes a paternidade de Deus, porque ao exaltar a paternidade de Deus, ela está revelando a magnitude de seu sacrifício ao dar um filho real. José e Maria nunca esqueceram quem era o pai de Jesus, pois José, e especialmente Maria, mantinham sempre viva a lembrança da paternidade divina de seu filho. Eles sabiam que a criança divina tinha um pai divino. Palavras não conseguem expressar a perda dessa verdade suprema do amor de Deus na paternidade de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. E porque o conhecimento de um verdadeiro Pai e de um Filho real foi perdido, também se perdeu a suprema manifestação do seu amor ao mundo. Mas Deus está agora trabalhando para recuperar o remanescente do seu povo e trazê-lo de volta ao fundamento da fé do qual a Igreja Corporativa se afastou. Em 1888, um dos 2 ministros adventistas pelos quais Deus escolheu trabalhar foi E. J. Waggoner. E. J. Waggoner fez uma série de sermões na sessão da Conferência Geral de 1888 em Minneapolis sobre a justiça de Cristo. Veja o que Ellen White disse após ouvir suas mensagens. Aquilo que foi apresentado está em perfeita harmonia com a luz que Deus se agradou em me dar durante todos os anos da minha experiência. Vocês sabem que uma luz preciosa brilhou em conexão com a lei de Deus à medida que a justiça de Cristo foi apresentada juntamente com essa lei. O Dr. Waggoner trouxe a vocês uma luz preciosa, não uma luz nova, mas uma luz antiga que foi esquecida por muitas mentes e que agora está brilhando novamente em raios claros. Ela também disse: quando afirmei diante de meus irmãos que estava ouvindo pela primeira vez as opiniões do irmão E. J. Waggoner, alguns não acreditaram em mim. Declarei que tinha ouvido verdades preciosas sendo proferidas, às quais pude responder de todo o coração, pois não teriam essas grandes e gloriosas verdades, a justiça de Cristo e o sacrifício completo feito em favor do homem, sido impressas de forma indelével em minha mente pelo Espírito de Deus? Acaso esse tema não tem sido apresentado repetidas vezes nos testemunhos? E então, ao falar sobre A. T. Jones e E. J. Waggoner, ela acrescentou: quando o Senhor deu aos meus irmãos o encargo de proclamar essa mensagem, senti-me indescritivelmente grata a Deus, pois sabia que era a mensagem para este tempo. Essas mensagens sobre a justiça de Cristo, apresentadas por A. J. Waggoner, receberam as mais altas aprovações da irmã White, que chegou até a reconhecer que suas mensagens eram de origem divina, pois o Senhor deu aos meus irmãos o encargo de proclamar essa mensagem. E. J. Waggoner utilizou o conteúdo de seus sermões de 1888 e, um ano depois, publicou o livro Cristo e Sua Justiça. Neste livro, E. J. Waggoner escreve: as Escrituras declaram que Cristo é o unigênito Filho de Deus. Ele é gerado, não criado. Quanto ao momento em que foi gerado, não nos cabe investigar, nem nossas mentes poderiam compreender se nos fosse dito. Houve um tempo em que Cristo saiu e veio de Deus, do seio do Pai, mas esse tempo está tão distante nos dias da eternidade que, para a compreensão finita, é praticamente sem começo. Waggoner afirmou claramente sobre Cristo que ele é gerado, não criado, concordando assim com Ellen White quando ela escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não um filho por criação como foram os anjos, nem um filho por adoção como é o pecador perdoado, mas um filho gerado à expressa imagem da pessoa do Pai. Nossos pioneiros e Ellen White entendiam que gerado e criado não significam a mesma coisa. Esse entendimento também foi perdido.
Em seu livro, O Trio Celestial, Ty Gibson cita o comentário de Waggoner de que Cristo foi gerado, não criado, e oferece a seguinte opinião: mas então, percebendo que não faz sentido algum haver um Deus criado, Waggoner precisa insistir que gerado deve significar algo misteriosamente diferente da palavra criado, embora ele não consiga compreender essa noção. E por que ele não consegue compreender isso? Bem, porque não existir e então passar a existir, seja qual for o nome que se dê ao evento causal, geração ou criação, são conceitualmente a mesma coisa. Em algum nível ele sabe disso, então precisa tirar uma ideia do nada, e é realmente do nada mesmo. Ele diz que o momento em que Deus gerou Cristo foi tão distante, nos dias da eternidade, que para a compreensão finita é praticamente sem começo. Em termos leigos, isso é o que se chama de conversa filosófica sem sentido. Basicamente, é um exercício de não dizer nada significativo enquanto tenta parecer que está oferecendo uma explicação inteligente. Não é impressionante ver um dos principais evangelistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia assumir uma posição tão dura e condenatória ao argumentar contra os homens que receberam luz do céu para proclamar essa mensagem, e ainda zombar e ridicularizar o que eles escreveram sob a influência do Espírito de Deus, sem nem saber que o profeta em quem dizem crer fez as mesmas afirmações? Bem-vindo ao ômega da apostasia. Talvez, em certa medida, você agora possa entender por que o ômega fez o profeta tremer. Houve outro homem na história da Igreja Adventista que levou a Igreja à doutrina trinitariana. Esse homem, é claro, foi o Dr. John Harvey Kellogg. Em menos de um mês após o Dr. Kellogg anunciar que havia passado a crer na Trindade e acreditava em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, Ellen White deu-lhe o seguinte conselho, e esse conselho é tão pertinente para Ty Gibson e outros como ele que defendem essas sofisticações blasfemas. Meu irmão, devo lhe dizer que você tem pouca noção de para onde seus passos o têm levado. Você tem se aliado àqueles que pertencem ao exército do grande apóstata. Sua mente tem estado tão escura quanto o Egito. Se você cair sobre a rocha e for quebrantado, Cristo o aceitará, mas você tem estado no terreno do inimigo, fazendo a obra dele. O mundo religioso está rapidamente seguindo o mesmo caminho que você tem seguido. Se você continuar a trilhar esse caminho, terá muita companhia, mas qual será o fim disso? Por tanto tempo você tem andado em trevas, por tanto tempo tem seguido o seu próprio caminho, que pode ser fortemente tentado a resistir a este apelo que faço. Se não fosse pelo fato de que seus interesses eternos estão em jogo, eu não lhe falaria sobre este assunto. Você não fará um esforço completo, determinado e semelhante ao de Cristo para quebrar o feitiço que Satanás lançou sobre você? Ele tem tido grande poder sobre sua mente e o influenciado em caminhos errados. Ele pensa que pode segurá-lo agora. Você não vai derrotá-lo e desapontá-lo? Escrevo para você como escreveria para um filho. Afaste-se do inimigo, o acusador dos irmãos. Diga a ele: afasta-te de mim, Satanás. Cometi um pecado grave ao dar ouvidos às suas sugestões. Não vou mais escutá-las. Imploro pelo bem da sua alma que resista ao tentador para que ele fuja de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Você perderá o céu a menos que caia sobre a rocha e seja quebrantado. Já se passaram mais de 120 anos desde que esse apelo foi feito. O período de provação do Dr. Kellogg se encerrou. Até onde sabemos, não houve nenhum pedido de desculpas por parte do Dr. Kellogg, nenhuma carta admitindo sua culpa, nenhuma carta de arrependimento ou de afastamento do seu pecado de exaltar suas próprias sofismas sobre Deus no lugar do que Deus disse sobre si mesmo. Assim como nosso Salvador, estamos neste mundo para servir a Deus.
Estamos aqui para nos tornarmos semelhantes a Deus em caráter e, por meio de uma vida de serviço, revelá-lo ao mundo. Esse é todo o nosso propósito, toda a razão da nossa existência. E o motivo de tudo o que fazemos é nos tornarmos semelhantes a Deus em caráter, para que possamos, por meio de uma vida de serviço, revelá-lo ao mundo. Para cumprir o propósito para o qual todos nós fomos criados, precisamos nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Então, como devemos fazer isso? Como podemos nos tornar semelhantes a Deus em caráter? Lemos: para sermos cooperadores com Deus, para nos tornarmos semelhantes a Ele e revelar seu caráter, precisamos conhecê-lo corretamente. Esses são os pré-requisitos para cumprir o propósito da nossa existência. Para nos tornarmos semelhantes a Deus em caráter, precisamos conhecê-lo corretamente. E isso levanta a questão: como podemos conhecê-lo corretamente? Devemos conhecê-lo como ele se revela. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de todo verdadeiro serviço. É a única proteção real contra a tentação. Somente isso pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Esse é o conhecimento necessário para todos que trabalham pela elevação de seus semelhantes. A transformação do caráter, a pureza de vida, a eficiência no serviço e a adesão a princípios corretos dependem de um conhecimento correto de Deus. Esse conhecimento é a preparação essencial tanto para esta vida quanto para a vida futura. Você percebeu que a transformação do seu caráter e até mesmo a eficiência do propósito para o qual você foi criado, ao revelar Deus, dependem de um conhecimento correto de Deus? Mas faz sentido, não faz? Até mesmo um conhecimento correto de Deus pode ser uma proteção na tentação. Você sabia que um conhecimento correto de Deus vai te ajudar a obter vitória sobre o pecado? Sobre o conhecimento de Deus, ela escreve: é somente isso que pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Somente isso. Não há outro caminho. Ou entendemos o significado dessas palavras, ou não poderemos cumprir nosso propósito nesta vida ou na vida futura. Precisamos ter um conhecimento correto de Deus e, novamente, como saber se temos esse conhecimento correto de Deus? Temos um conhecimento correto de Deus quando o conhecemos como ele se revela. Você conhece Deus como um Deus imaterial, 3 em 1, como os homens lhe ensinaram? Ou você conhece Deus como ele se revela em sua palavra? Como um pai amoroso que deu seu filho unigênito, formado à expressa imagem de sua própria pessoa. Pense cuidadosamente nessas perguntas, pois delas depende a sua salvação. Se Deus se revela como um pai que amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, então não seria meditar sobre o sacrifício de Deus ao dar seu filho algo que nos ajudaria a conhecer Deus? É verdade que Deus deu seu filho unigênito para morrer por nós, para sofrer a penalidade da lei de Deus que foi quebrada. Devemos considerar isso e meditar sobre esse fato. E aqui está o resultado. E quando nossas mentes estão constantemente refletindo sobre o incomparável amor de Deus pela raça caída, começamos a conhecer Deus e a nos familiarizar com Ele, a ter um conhecimento de Deus e de como Jesus Cristo, ao vir ao nosso mundo, deixou de lado suas vestes reais e sua coroa de rei e revestiu sua divindade com a humanidade. Por nossa causa, ele se fez pobre para que nós, por meio de sua pobreza, pudéssemos ser enriquecidos. O Pai enviou seu Filho para cá e justamente neste pequeno átomo de mundo foram encenadas as cenas mais grandiosas que a humanidade já conheceu. Nisso se manifestou como Deus escolheu revelar a si mesmo, seu caráter, seu amor, sua justiça. Nisso se manifestou o amor de Deus, que é o caráter de Deus, ao dar aquilo que lhe era mais precioso, seu Filho unigênito, um verdadeiro Filho gerado à expressa imagem e semelhança de si mesmo.
Nisso se manifestou o maior sacrifício que Deus poderia fazer. Nunca permita que alguém tire de você a mais maravilhosa manifestação do amor de Deus. Seu caráter semelhante ao de Cristo, sua santificação e sua eficiência no serviço dele dependem totalmente de você ter o conhecimento correto de Deus, de conhecer a Deus como ele se revelou. Pois nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Antes de encerrar, quero compartilhar alguns pensamentos sobre minha própria experiência ao compreender a paternidade divina de Deus e a filiação divina de Cristo. Entender que Jesus é realmente o Filho de Deus me ajudou a identificar Deus mais claramente como o Pai, que Ele é de fato um Pai real, exatamente como se revela ser. Compreender a filiação literal de Cristo, portanto, me ajudou a distinguir entre o Pai e o Filho ao ler a Bíblia ou os escritos de Ellen White. E assim, minha compreensão tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen White foi grandemente ampliada. Antes de estudar esse assunto, eu acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas depois de estudá-lo, agora eu sei que Jesus é o Filho de Deus. E a diferença é esta: eu sei exatamente a quem estou orando e por meio de quem estou orando. Uma impressão muito mais profunda do amor e do sacrifício de Deus e de Cristo foi gravada em minha mente, assim como o amor do Pai ao dar um Filho verdadeiro de seu próprio ser e o amor de seu Filho que voluntariamente se rendeu perfeitamente à vontade do Pai, até mesmo à morte, para que eu mesmo pudesse experimentar a vida eterna. Como resultado de compreender a filiação literal de Cristo, a intimidade aumentada do relacionamento que tenho desfrutado com Deus e seu Filho, eu não consigo expressar em palavras. Isso precisa ser experimentado. A filiação literal de Cristo me ajudou a identificar que o Deus 3 em 1, disfarçado como o Deus da Bíblia, não passa de um ídolo satânico, a grande obra-prima do anticristo. Agora tenho a alegria e a confiança adicionais de saber que Jesus quis dizer exatamente o que disse quando orou ao seu Pai e o chamou de o único Deus verdadeiro. Portanto, compreender a filiação literal de Cristo fortaleceu minha confiança na palavra de Deus e quebrou minha confiança no homem e em suas filosofias e sofismas triviais. As palavras de Jesus ecoam em minha mente com novo fervor, pois aquilo que é altamente estimado entre os homens é abominação diante de Deus. Compreender a filiação literal de Jesus Cristo me permitiu discernir a diferença entre adorar meu Pai no céu e o pai da mentira. E saber que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus tornou 1000 vezes mais distinta e clara a verdadeira causa raiz do grande conflito entre Cristo e Satanás, e tornou o significado da batalha sobre esse assunto mais real, aplicável e visível, até mesmo nos dias de hoje. Pois quando as escamas caem dos seus olhos, você consegue ver essa controvérsia sobre a identidade de Deus e de seu Filho exatamente como ela realmente é, o último reduto de Satanás para enganar o mundo, levando-o a rejeitar a divindade de Cristo e o sacrifício de um Deus amoroso. A filiação literal de Cristo trouxe uma profundidade e um significado novos e antes inimagináveis para a minha compreensão da biologia de toda a vida na Terra, ao perceber que, em cada planta e animal que gera segundo a sua espécie, isso serve para provar a todas as hostes celestiais e a todos os mundos não caídos que o Deus divino realmente trouxe de seu próprio seio um Filho divino, à sua própria imagem e natureza, segundo a sua própria espécie. Agora entendo que Jesus é divino porque ele é o Filho literal de Deus, gerado por Deus. E também percebo que, ao rejeitar a filiação literal de Cristo, muitos não percebem que estão rejeitando sua divindade, pois as palavras de Jesus ressoam com tanta autoridade e grandeza. Pois o próprio Pai vos ama profundamente, porque vós me amastes e verdadeiramente crestes que eu saí de Deus. Eu vim do Pai. Até mesmo 1 Coríntios 8,6 ganha muito mais significado e importância. Mas para nós há um só Deus, o Pai,
de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e nós por Ele. Versículos como este, e também Provérbios 8 e até João 3,16, agora têm uma relevância especial neste tempo de grande engano em que estamos vivendo. Eu costumava ser indiferente e desinteressado por assuntos como a Trindade e a identidade de Deus. Mas onde antes eu era morno, agora sou zeloso pela verdade, pois através dela encontrei uma intimidade muito mais profunda no meu relacionamento com Deus. E como resultado de compreender a filiação literal de Cristo, entendo melhor o perigo do espiritualismo e também consigo identificar de forma clara e concisa o ômega das heresias mortais. As escamas caíram dos meus olhos e, consequentemente, percebi em que armadilha perigosa eu estava, por ter aceitado ignorantemente a doutrina da Trindade. Compreender a filiação literal de Cristo expandiu enormemente meu entendimento sobre as mensagens dos três anjos e sobre como transmiti-las. O trinitariano não pode dar as mensagens dos três anjos, pois ele não sabe qual Deus deve temer ou adorar. Ao aceitar um Deus ídolo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, assim como todo o mundo protestante, rejeitou a mensagem do primeiro anjo, um crime pelo qual os evangélicos passaram a ser identificados como as filhas da Babilônia. Ao recusarem receber a mensagem do primeiro anjo, as igrejas rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, ao se oporem à primeira mensagem, colocaram-se em uma posição onde não podiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Tendo abraçado a doutrina da Trindade, os adventistas do sétimo dia não sabem que estão bebendo o vinho da Babilônia e chamando outros a fazerem o mesmo. E agora entendo por que a identidade de Deus é tão imperativa para a mensagem do terceiro anjo, pois o sábado que guardamos é um sinal do Deus que adoramos. Consequentemente, minha apreciação pelo próprio sábado aumentou. Compreender que Jesus é um Filho real me ajudou a entender melhor o primeiro mandamento, pois agora sei a verdadeira identidade do único Deus verdadeiro que somos ordenados a adorar. Isso também me ajudou a entender o segundo mandamento, pois a concepção de Deus que eu antes professava acreditar, agora reconheço que era um ídolo. E quando passei a entender que Jesus realmente era o Filho de Deus, ficou profundamente gravado em mim o quanto Deus orientou firmemente o povo, em meados de 1800, a abandonar todas as suas igrejas babilônicas que adoravam a Trindade, e como Ele os reuniu e os chamou de adventistas do sétimo dia, guiando cuidadosamente seus estudos e compreensão de sua palavra com um profeta vivo entre eles. E colocou seu povo sobre a plataforma da verdade eterna, o firme fundamento dos princípios fundamentais de 1889, e lhes deu tudo o que precisavam para concluir a obra. E entendo melhor do que nunca o resultado horrível da rebelião, e que, a cada dia desde 1888, os adventistas do sétimo dia têm descartado sua herança e seu alto chamado em troca do mundo e de seus favores. Ellen White citou Jesus quando ele disse: Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E então ela acrescentou: que o Senhor não permita que essa cena se repita agora na experiência do povo que professa ser de Deus. O meu espírito, ele diz, não contenderá para sempre com o homem. Chegará o tempo em que será preciso dizer dos impenitentes: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Essas palavras a profetisa viva falou em referência à Igreja Adventista do sétimo dia. Isso foi em 1890, mas agora é 2024, e o registro dos últimos 133 anos provou, além de qualquer sombra de dúvida, que essa advertência temível contra o povo que professa ser de Deus não foi atendida, e que a Igreja Adventista do sétimo dia, de fato, repetiu a experiência dos filhos de Israel em sua apostasia e rejeição a Deus, e que Deus realmente fez o que advertiu que faria.
Ele os deixou-os sozinhos para desenvolverem e manifestarem o fruto do Espírito que os controla. Um interesse, um assunto: Cristo, nossa justiça. Amém. Levar as pessoas de volta à verdadeira adoração a Deus em preparação para a breve vinda de Cristo. Como resultado de compreender o único Deus verdadeiro e a filiação literal de Cristo, fui capaz de identificar correta e decisivamente a nova organização sobre a qual Ellen White alertou em Primeiros Escritos Selecionados, página 204. Em Salmos 119 e 104, a Bíblia diz: "Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, por isso odeio todo caminho falso." Como Davi, posso realmente testemunhar que quando seus olhos são abertos, você passa a odiar todo caminho falso. É impossível não odiar as mentiras e enganos que o mantiveram cego e vagando nas trevas por tantos anos. Eles se tornam detestáveis e seu coração se parte ao saber que ainda são o meio de escravizar seus irmãos e irmãs em Cristo e que eles não conseguem ou não querem discernir a armadilha mesmo depois de serem advertidos. Quando me tornei cristão, nasci de novo. Tudo na minha vida mudou. Meus interesses mudaram, minha mente mudou, minha visão de mundo mudou, minhas práticas mudaram e, em pouco tempo, até minha alimentação mudou. Não houve nada em mim que tenha permanecido igual. É impossível transmitir em palavras a outro ser humano o conceito de realmente nascer de Deus. Tudo muda, e não temporariamente, mas permanentemente e para melhor. Só posso tentar comparar a experiência de conhecer o único Deus verdadeiro e seu verdadeiro Filho Jesus a nascer de novo, novamente. Sempre será um dos marcos espirituais mais notáveis da minha vida. Tudo mudou. Mudou quem Deus é para mim, mudou quem Jesus é para mim, mudou quem o Espírito Santo é para mim, e me devolveu uma intimidade com Deus que antes me era desconhecida. À medida que mudei o Deus que eu adorava, consequentemente, mudei onde eu adorava e com quem eu adorava. O Filho Divino de Deus foi exaltado em minha mente e em meu coração, e sou tão atraído por ele que estou perdido para o mundo e para o brilho de todos os seus ídolos. Como Paulo, considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Quero encerrar com uma última declaração. É nosso privilégio conhecer Deus de forma experimental, e no verdadeiro conhecimento de Deus está a vida eterna. O unigênito Filho de Deus foi o presente de Deus para o mundo, em cujo caráter foi revelado o caráter daquele que deu a lei aos homens e aos anjos. Ele veio proclamar o fato de que o Senhor nosso Deus é um só Senhor, e a Ele somente servirás. A menos que os homens conheçam a Deus como Cristo o revelou, nunca formarão um caráter segundo a semelhança divina e, portanto, nunca verão a Deus. É motivo de espanto entre os anjos no céu que aqueles que um dia conheceram a Deus possam se tornar descuidados, permitir que suas mentes sejam absorvidas por qualquer ocupação temporária e deixar que sua atenção se desvie do Deus do céu, a ponto de forma deliberada e voluntária, esquecerem seu Criador e substituí-lo por outros senhores e outros deuses. Chegou o tempo em que há muitos senhores e muitos deuses, e Satanás tem o propósito de se interpor entre Deus e a alma humana, para que os homens não prestem homenagem a Deus ao guardar a sua lei. Como é possível que, ao guardar a lei de Deus, os homens não estejam prestando homenagem a Ele? Bem, quem é que professa guardar a sua lei? Qual denominação é aquela que professa estar guardando a lei de Deus e, ao guardar a sua lei, os adventistas do sétimo dia estão prestando homenagem a Deus? Poderia-se dizer que os adventistas do sétimo dia já conheceram a Deus?
E, se sim, eles se tornaram descuidados e permitiram que sua atenção fosse desviada do Deus do céu, no singular, a ponto de forma deliberada e voluntária, esquecerem seu Criador e substituí-lo, no singular, por outros senhores e outros deuses, no plural? E nessa substituição do único Deus do céu por falsos senhores e outros deuses, será que Satanás conseguiu interpor-se entre Deus e esses adventistas do sétimo dia, de modo que, mesmo ao guardarem sua lei e o sábado, eles não estejam prestando homenagem a Deus, mas a outro em seu lugar? Aqui está o restante da declaração. Satanás envolveu-se com vestes de brilho angelical e vem aos homens como um anjo de luz. Ele faz com que a alma culpada veja as coisas de forma distorcida, de modo que odeia aquilo que deveria amar e ama aquilo que deveria odiar e desprezar. Deus é tão deturpado para ele, que não se importa em manter o verdadeiro e vivo Pai em seu conhecimento, mas se volta para a adoração de falsos deuses. Agora você sabe como, nisto, o maior sacrifício que Deus poderia fazer manifesta o amor de Deus por nós, porque Deus enviou seu Filho unigênito.